Há um instante em que a mente parece cansada de tentar. Você repete afirmações, visualiza o futuro, se esforça para acreditar. Mas o silêncio à sua volta soa como um eco irônico, como se o mundo zombasse da sua fé. É nesse exato momento, quando tudo parece imóvel e inútil, que muitos desistem. Não percebem que o desespero é o prenúncio da transformação. Quando o antigo eu grita mais alto, é porque está prestes a desaparecer. Este não é um discurso sobre técnicas ou métodos para atrair o que deseja. É um lembrete, um chamado para recordar o que você realmente é. Não falaremos aqui sobre pedir, vibrar ou manifestar. Falaremos sobre assumir, sobre habitar o estado de quem já possui o que antes buscava, mesmo quando tudo à sua volta afirma o contrário. Isso é consciência viva. Isso é o poder que age sem esforço. Se dentro de você ainda existe uma chama silenciosa, mesmo depois de tantas tentativas frustradas, então esta é a sua hora de ouvir. Porque o que está prestes a mudar não é o mundo, mas a forma como você o percebe. O despertar não vem com ruídos. Ele surge quando o barulho interno cessa e algo dentro simplesmente sussurra: basta. É aí que começa o verdadeiro retorno. Não para um novo lugar, mas para si mesmo. O despertar não é uma conquista, é uma rendição. Ele acontece quando você para de procurar sinais e começa a enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. O mundo não muda de repente. Quem muda é o olhar que o observa, e esse olhar cria novas possibilidades. Desde cedo fomos ensinados a acreditar que a fé depende de provas, que precisamos ver para então confiar. Mas na linguagem da consciência é o contrário. Primeiro se acredita e só então o invisível se torna visível. A fé não é uma resposta, é o próprio início da criação. Tudo o que é sentido como verdadeiro já se move dentro, mesmo quando nada parece se mover fora. Enquanto você tenta confirmar se está funcionando, o simples ato de duvidar gera um novo ciclo de espera. A mente se perde em detalhes, mas a consciência apenas observa, tranquila, imutável. É por isso que os sinais não aparecem quando você os exige. Eles pertencem ao domínio do antigo eu, que precisa de garantias para sobreviver. O novo não pede provas, ele é a própria certeza silenciosa. O silêncio, aliás, é a resposta que o velho eu nunca quis ouvir, porque nele não há controle. O despertar da consciência não é um esforço, é um descanso. Você não precisa consertar nada, nem repetir palavras até acreditar. Tudo o que é necessário é parar e perceber que o que você chama de busca é apenas medo. Medo de reconhecer que já é o que procura. O desejo de ver provas é o medo de aceitar o poder que já possui. Quando você enfim reconhece que o que é interno já é realidade, uma mudança sutil acontece, não porque você forçou, mas porque deixou de resistir. É nesse instante que o novo começa a respirar. A consciência não se manifesta em explosões. Ela fala por gestos sutis, quase imperceptíveis. É o momento em que a pressa perde sentido e a paz se instala. É quando o controle dá lugar à confiança. E é dessa quietude que nasce o verdadeiro poder. O poder de não precisar provar nada. Esse é o nascimento do eu sou, o estado puro do ser que simplesmente é. A partir desse ponto, o mundo deixa de ser um território de luta e se torna um reflexo daquilo que você sustenta como verdade. É quando você descobre que o movimento mais poderoso não está fora, mas dentro. A mente humana foi condicionada a medir progresso pelo que é visível. Acreditamos que movimento significa mudança, mas o que realmente transforma a realidade é o movimento da consciência. O que você chama de vida é apenas o eco do que já se moveu dentro. Quando você se impacienta e diz nada está acontecendo, está apenas reafirmando a imobilidade.
E o mundo, fiel ao espelho que é, reflete exatamente essa percepção. O verdadeiro movimento acontece quando você para de observar o antigo e começa a habitar o novo estado. A busca por movimento externo é uma forma de negar o poder invisível que já age agora. Toda vez que você tenta apressar o processo, cria mais tempo. Toda vez que espera algo acontecer, reforça a ausência. Mas quando abandona a pressa, o invisível começa a se manifestar em silêncio. O novo estado não precisa ser construído. Ele se revela quando o antigo deixa de ser observado. O mito do movimento nasce da necessidade de ver antes de crer. Mas o Criador desperto sabe que o visível é apenas o resultado, não a causa. O corpo pode parecer parado, o cenário pode parecer igual, mas se a consciência já mudou, o destino também mudou. O tempo nada mais é do que a distância entre o invisível e o visível. E essa distância desaparece quando você decide habitar o fim. Você não precisa mais olhar para o relógio da vida. O novo eu não mede progresso, porque é o próprio progresso. O velho eu dependia de provas para existir. O novo vive do saber. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna apenas o eco de uma mente antiga. Quando você deixa de buscar o futuro vem até você. Não há nada para esperar, porque nada está distante. O que você chama de demora é apenas o intervalo entre duvidar e permitir. Quando o eu sou assume o comando, tudo se move a favor, sem ruído, sem esforço, sem prova. Você talvez não veja o vento mudar, mas sentirá o chão responder de outro modo. Esse é o movimento real, o movimento que nasce do silêncio. E é nesse ponto que surge a pergunta inevitável: quem é o eu que ainda resiste? Toda transformação desperta resistência. E essa resistência tem um nome: o velho eu. Ele não é inimigo, mas uma identidade habituada a sobreviver através da dúvida, do medo e da necessidade de ver resultados. Cada vez que você questiona se está funcionando, é ele pedindo ar. Cada ainda não aconteceu é um sopro que o mantém vivo. O velho eu é uma construção mental, um personagem que se alimenta de certezas externas. Ele sobrevive de validação e sua fome é insaciável. Quanto mais você o observa, mais ele cresce. Quando o ignora, ele começa a desaparecer. Deixar o antigo morrer é um ato de amor, não de negação. É reconhecer que não há nada a ser consertado, apenas algo a ser deixado para trás. Esse personagem é hábil. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de senso de realidade. Ele usa as mesmas memórias, os mesmos argumentos, as mesmas histórias. Ele dirá que é perigoso confiar sem provas, que é irresponsável acreditar sem garantias. Mas o despertar espiritual começa justamente quando você percebe que não é mais obrigado a ouvir essa voz. O novo não pode nascer enquanto o antigo ocupa o trono da consciência. Muitos permanecem presos no limiar da mudança, o ponto em que tudo parece prestes a acontecer, mas nunca se concretiza. Esse é o território do quase. A pessoa sente o impulso do novo, mas ainda se identifica com o velho. Quer a nova vida, mas continua alimentando o corpo sem alma das antigas crenças. É o momento mais delicado da jornada, porque o velho eu sabe que está morrendo e fará de tudo para se manter relevante. Ele provocará medo, fará promessas, buscará argumentos racionais. Ele tentará convencê-lo de que é você. Mas o verdadeiro despertar acontece quando você decide parar de responder. Deixar o velho morrer é recusar o debate interno. É não justificar, não defender, não argumentar. O antigo eu sobrevive de drama, o novo floresce na calma. Não há batalha a ser vencida, apenas uma escolha: não lutar. Você não precisa expulsar o passado, basta deixar de se ajoelhar diante dele. A cada "e se não der certo?", o velho eu pede mais um fôlego. A cada "já é", ele perde força. O que você chama de resistência
é apenas o atrito entre o que está morrendo e o que está nascendo. Esse choque é natural. Nenhum nascimento acontece sem desconforto. O novo eu não chega com celebrações. Ele nasce no silêncio, naquele intervalo entre um pensamento e outro, quando você percebe que não precisa mais repetir nada para acreditar. A crença se transforma em saber, e o saber não precisa de reforço. É assim que o velho morre, sem drama, sem ruído, sem testemunhas. Ele se dissolve na medida em que o novo se torna familiar. A liberdade começa quando você entende que nada fora de você precisa mudar para que tudo mude. O velho eu sempre olha para fora. Ele acredita que a causa está nas circunstâncias, nas pessoas, nos acontecimentos. Mas o novo olha para dentro e o olhar se torna o portal. Ao atravessar esse portal, você descobre um segredo simples. A luz da consciência é o único sopro que cria ou destrói mundos. A atenção é o pincel da criação e a realidade é apenas a tela. Nada existe antes de ser percebido. O universo é um espelho de luz refletindo o que você decide iluminar. Quando você ilumina o medo cresce. Quando ilumina a certeza, o mundo se curva a ela. A atenção é o gesto criador, e o que você chama de vida é apenas a soma dos lugares onde seu olhar repousa. Nada é neutro. Tudo o que você observa com emoção, desejo ou resistência ganha forma. Por isso, o verdadeiro poder está em escolher o que merece sua luz. O velho eu desperdiça energia olhando para o que teme. O novo entende que olhar é criar. Você não combate a sombra lutando com ela. Você a dissolve mudando a direção da luz. A mente quer resolver. A consciência apenas é. E esse ser é o ato criador em sua forma mais pura. Quando você se volta para dentro e ilumina o estado desejado, não como esperança, mas como certeza, o mundo começa a se reorganizar em silêncio. A realidade externa é o reflexo das luzes interiores. Aquilo que parece fora de lugar é apenas uma parte de você que esqueceu de brilhar. A mente teme esse poder porque ele a torna desnecessária. Ela foi treinada para controlar, comparar, analisar. Mas a consciência não precisa dessas ferramentas. Ela cria pela simples presença. A luz não discute com a escuridão. Ela apenas brilha. E essa é a essência de toda manifestação autêntica. Não lutar, apenas iluminar. É nesse ponto que o esforço cessa e o saber surge. A emoção intensa se transforma em serenidade e o desejo em estado. A certeza substitui o querer. O mundo confundiu sentir com emocionar-se. Mas o sentir de que falamos é outra coisa. É o saber silencioso de quem já é. A emoção oscila. O saber é estável. Quando você realmente sabe, o corpo relaxa, a mente silencia e a dúvida perde espaço. O saber não argumenta, não se defende. Ele apenas sustenta. E tudo o que é sustentado internamente se organiza do lado de fora, inevitavelmente. O saber é o terreno firme onde o novo eu caminha. Não é um exercício, é uma identidade. Você não aprende a ser. Você se lembra. E essa lembrança dissolve o desejo de ver resultados, porque o resultado já foi assumido como fato. É o ponto em que o querer se transforma em existir. A mente tentará transformar o saber em técnica. Perguntará, como eu sei? Mas o saber não se explica. Ele se reconhece. Quando você está nesse estado, não precisa de esforço nem de reafirmação. Você simplesmente é. O saber é a ponte entre o invisível e o visível. É o selo daquilo que já está cumprido. Quando você o ocupa, algo muda para sempre. A dúvida perde o nome e a paz se torna natural. Essa paz não é um fim, é o sinal de que o novo estado foi assumido. E é a partir desse ponto que a consciência desperta para uma nova compreensão, que o estado é o nome daquilo que você é. O nome que o mundo obedecerá silenciosamente, sem que precise provar nada.
Quando você compreende que o estado é o nome, algo muda profundamente na forma como você se percebe. O mundo sempre respondeu ao nome que você assumiu internamente, mesmo que nunca tenha dito uma palavra. Seu comportamento, suas experiências, suas relações, tudo é um reflexo do nome silencioso que você repete dentro de si. Esse nome não é o rótulo social, mas o sentimento de ser. É o eu sou que você veste a cada instante. Se você diz eu sou próspero, mas no íntimo sente escassez, o nome verdadeiro ainda é falta. E é esse nome que o mundo reconhece. A vida não responde às palavras, responde ao estado. E o estado é o nome invisível que vibra em cada olhar, cada gesto, cada silêncio. O erro mais comum é tentar mudar a realidade mantendo o mesmo nome interno. É como pedir novas experiências enquanto se apresenta com o crachá antigo. Nada pode se mover sem que o nome mude primeiro. A manifestação não é uma conquista, é um reconhecimento. Você não atrai o que quer, manifesta o que é. E ser é o ato de nomear-se. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz: "Eu sou o que sou." Essa frase é mais do que uma resposta. É a revelação da estrutura da criação. O eu sou é o ponto fixo de onde tudo emerge. Cada palavra que o segue se torna carne, forma, experiência. Assim, quando você diz, em pensamento, emoção ou convicção, eu sou incapaz, eu sou esquecido, eu sou afortunado, eu sou amado, você está pronunciando decretos criadores. Esses decretos moldam o campo invisível que mais tarde chamamos de realidade. O poder não está em repetir frases, mas em habitar o nome. A mente repete, a consciência assume, e o mundo não obedece à repetição, obedece à identidade. O que você sustenta em silêncio se torna sua atmosfera, e o universo inteiro responde à sua vibração essencial. Essa é a razão pela qual orar, afirmar ou visualizar não funcionam quando são atos mecânicos. Enquanto a mente faz, a consciência é. A diferença é sutil, mas define toda a experiência. O verdadeiro ato criador não tem intenção, tem convicção. Não busca, não espera, sabe. O saber não busca sinais porque já se sente completo. É o estado de quem deixou de tentar, não por desistência, mas por compreensão. O Criador não duvida da semente, ele apenas a planta. E a planta não se apressa para crescer, ela simplesmente segue a natureza do que é. Assim também, a manifestação se desenrola no ritmo da convicção, e não na pressa da mente. A paz é a assinatura do saber. Não é ausência de movimento, mas equilíbrio dentro do movimento. Mesmo quando tudo parece contrário, há uma serenidade interna que não se abala. A pessoa que sabe não reage. Observa. Não há medo, porque não há incerteza. E onde não há incerteza, não há luta. O saber é o descanso da alma. Não há necessidade de controlar, provar ou proteger. A convicção se torna o próprio abrigo. E é dessa paz silenciosa que as maiores transformações emergem, sem ruído, sem anúncio, sem esforço. O nome verdadeiro nunca precisa ser proclamado. Ele se manifesta naturalmente, sem necessidade de defesa. Quem realmente é, não precisa convencer ninguém. O estado é tão sólido que a própria realidade se curva diante dele. A dúvida e a ansiedade são sinais de que você ainda tenta sustentar o novo com as forças do velho. Mas o novo não precisa de esforço. O novo se sustenta porque é real dentro de você. Não há tensão no ser. A tensão surge apenas quando tentamos parecer algo que ainda não assumimos internamente. Assumir o nome não é um ato emocional. É um ato de consciência, é um movimento interno que não precisa de testemunhas. Você pode estar em silêncio absoluto e ainda assim o mundo inteiro ouvirá o novo nome que você carrega. Tudo ao seu redor começará a reorganizar-se para refletir o que você passou a ser. E,
Ironicamente, quando o nome é realmente assumido, você perde o desejo de provar sua verdade. A manifestação se torna secundária. Você não precisa mais do reflexo porque se tornou o próprio espelho. É nesse ponto que o buscador desaparece e o ser desperta. A jornada espiritual termina quando o buscador percebe que aquilo que buscava sempre foi ele mesmo. Toda busca é o velho eu tentando perpetuar a ideia de separação, a crença de que há algo a conquistar, algo a alcançar. Mas o saber dissolve essa distância. O que você chama de resultado é apenas o reflexo do reconhecimento. Nada chega de fora, tudo emerge do interior. Por isso, a verdadeira libertação não vem com o encontro, mas com o fim da busca. E esse fim não é desistência, é descoberta. É compreender que não há ninguém caminhando para lugar algum, porque o ponto de chegada sempre esteve dentro do ponto de partida. Você não alcança a consciência, você apenas para de fingir que está fora dela. A mente quer continuar buscando, porque é assim que sobrevive. Ela transforma o caminho em uma maratona espiritual, repleta de técnicas, métodos e etapas. Mas o despertar não acontece em degraus, acontece em um instante de clareza. Um instante em que você simplesmente reconhece "eu sou". Esse "eu sou" é o nome eterno, o único nome verdadeiro. Ele não muda com o tempo, não depende de circunstâncias, não precisa de confirmação. É o mesmo em todos os seres, em todas as formas, em todas as épocas. É a presença constante por trás de cada experiência temporária. O despertar não é uma conquista, mas uma lembrança. O que chamamos de iluminação é apenas o momento em que a consciência se reconhece como fonte de tudo. Não há nada de novo sendo criado, apenas o antigo sendo visto de modo diferente. O mundo não muda, o olhar muda, e quando o olhar muda, tudo mais se reorganiza. O poder de manifestar não é um dom, é uma função natural da consciência. A cada instante, você está criando ao assumir um nome, mesmo sem perceber. O problema é que a maioria cria inconscientemente, sustentando nomes de medo, dúvida e carência. Mas quando você desperta, passa a escolher conscientemente o nome que deseja carregar. E o nome que você assume se torna o destino que você vive. A criação consciente é, portanto, uma forma de recordar o nome original, o eu sou. Tudo o que vem depois é apenas uma variação temporária. E o verdadeiro domínio espiritual é saber mudar de nome sem perder o centro, sabendo que o núcleo permanece intocado. A forma pode mudar, mas o ser é imutável. Chegar a esse ponto é compreender que o universo é maleável, porque é consciência. E a consciência, ao se mover, molda a experiência. Mas ela só pode mover-se de forma criadora quando está em paz. O caos interno gera reflexos caóticos. A serenidade gera ordem. A paz é o campo fértil da manifestação. O Criador não reage, ele observa. Ele não se apressa, ele sabe. Ele não pede, ele assume. Esse é o estado de soberania da consciência desperta. É o silêncio que cria mundos, o repouso que move montanhas. Porque, no fundo, a criação não é movimento, é reconhecimento. A verdadeira manifestação não anuncia sua chegada. Ela não vem acompanhada de sinais, coincidências ou provas. O sinal autêntico é a paz. Quando você alcança esse ponto de serenidade inabalável, algo dentro de você já sabe. Está feito. A paz é a prova silenciosa de que o estado foi assumido. Ela não é passividade, mas plenitude. É o descanso do Criador, que cumpriu seu ato, e agora observa o reflexo se desenhar na matéria. Aquele que alcançou esse estado não precisa mais de garantias. Não há mais ansiedade, porque o que era desejo se tornou certeza. O tempo deixa de ser um obstáculo, e a espera se transforma em contemplação.
A mente, acostumada a medir, ainda tentará buscar sinais, mas o saber não busca. O saber reconhece. E é esse reconhecimento calmo que move o invisível. O universo inteiro se ajusta em torno de quem se tornou inabalável dentro do que é. Essa quietude é a vibração mais poderosa que existe. O som sem som da criação em repouso. O silêncio é a linguagem do ser. Tudo o que é real emerge dele e a ele retorna. Quando a mente se aquieta, o silêncio começa a falar, não com palavras, mas com presença. É nesse ponto que o buscador percebe que sempre foi o buscado. A jornada cessa e o silêncio se torna companhia. Você não precisa mais preencher o vazio. O vazio se revela como plenitude. O silêncio não é ausência de som, é ausência de ruído interno. É o estado no qual o eu pessoal dissolve-se e o eu sou ocupa todo o espaço. O mundo pode continuar em movimento, mas dentro de você há uma quietude que observa tudo sem se identificar com nada. Essa quietude é o verdadeiro centro. É dela que nasce toda a criação consciente. O silêncio não exige, não argumenta, não reage. Ele apenas sabe. E esse saber é o campo onde tudo o que é necessário chega naturalmente. Você não precisa correr atrás do que já está contido no seu ser. Quando o silêncio é total, o universo inteiro se reorganiza em harmonia. A ação passa a ser inspirada, não forçada, surge do fluxo, não da necessidade. A rendição é o último passo e o mais simples, embora pareça o mais difícil. Ela acontece quando você entende que o eu que tentava controlar o processo nunca foi o verdadeiro criador. Rende-se não quem perde, mas quem desperta. A rendição é o retorno à origem, ao estado natural de ser. É a entrega sem resistência, sem medo, sem expectativa. Não há mais nada a provar, nem a alcançar. A própria busca se dissolve no instante em que você reconhece que sempre foi o que procurava. Rendição é dizer internamente, eu já sou. Não há súplica, nem promessa, nem esforço. É uma aceitação plena, quase silenciosa. E nesse instante, tudo o que parecia distante começa a se aproximar sem esforço. Porque o universo não responde à força, responde à coerência. A coerência é o alinhamento entre o que você sabe ser e o que você permite que se manifeste. Quando a rendição é total, não há mais divisão entre criador e criação. O eu sou se torna o único sujeito e o único objeto. Tudo é expressão dele. E a vida, que antes parecia uma série de circunstâncias desconexas, revela-se como um reflexo perfeito da consciência em repouso. Esse é o estado que os antigos chamavam de descanso em Deus, o repouso da criação concluída. Quando o saber se torna o seu centro, o mundo deixa de ser um campo de batalha. Você não vê mais o externo como oposição, mas como espelho. Cada acontecimento passa a ser um lembrete daquilo que você está sustentando internamente. Nada mais é visto como castigo ou prêmio, mas como reflexo. E o reflexo nunca é pessoal. É apenas uma resposta fiel ao nome que você assumiu. O mundo, então, se torna colaborador. Mesmo as aparentes dificuldades passam a servir à consciência, revelando onde ainda há resistência. A dualidade se desfaz e tudo se transforma em instrumento de expansão. O que antes parecia obstáculo torna-se meio de expressão. A dor cede lugar à compreensão e o medo à lucidez. A partir desse ponto, você não tenta mais mudar o mundo. Você muda o olhar. E quando o olhar muda, o mundo muda naturalmente. Não há mais necessidade de manipular nada. A criação acontece sem esforço, como uma respiração. O universo responde com precisão matemática à vibração do seu estado. A harmonia interna cria a harmonia externa. É uma lei infalível. Viver a partir desse estado é viver sem resistência. Não há pressa porque não há falta. Tudo flui, não porque o mundo se tornou perfeito, mas porque a percepção se alinhou à perfeição que sempre existiu.
O Criador em paz não busca milagres. Ele é o milagre. Sua simples presença transforma ambientes, pessoas e circunstâncias. A consciência desperta não precisa proclamar o que sabe, ela irradia o que é. A palavra se torna desnecessária, porque a vibração fala por si. É o estado que move montanhas sem erguer um dedo, que atrai sem chamar, que cria sem planejar. O poder real é silencioso, e o silêncio é o gesto do saber. A criação não termina. Ela se renova a cada instante, sustentada pela paz de quem sabe que nada pode estar fora do seu ser. Essa é a essência do despertar, compreender que não há separação entre o Criador e a criação. Tudo é expressão da mesma presença. Tudo é o Eu Sou, manifestando-se em infinitas formas. No fim, o caminho é sempre um círculo, e esse círculo termina onde começou, em você. Toda busca, toda técnica, toda tentativa de controle existia apenas para levá-lo de volta ao ponto inicial. E esse ponto é simples demais para ser explicado: a consciência de ser. Nada mais é necessário. A mente quer complexidade. O ser é simples, e a simplicidade é o segredo que o mundo esqueceu. O despertar não é um destino, mas um retorno. É voltar ao lar interior e perceber que ele sempre esteve aberto. O que antes parecia esforço agora é natural. O que antes exigia fé agora é evidência. O que antes era desejo agora é presença. A vida deixa de ser busca e se torna expressão. Esse é o estado final do Criador consciente. O repouso em sua própria presença, sem urgência, sem dúvida, sem medo. A criação continua, mas o Criador permanece imóvel dentro dela, o olho silencioso no centro da tempestade. Nada o afeta, porque ele é o espaço onde tudo acontece, e nesse silêncio que tudo contém, uma única verdade permanece: eu sou. Nada mais precisa ser dito.